Fala, meu cogumelo cheiroso, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, professor de Física, e nessa época de quarentena eu vou ensinar para vocês uma diquinha, na verdade uma receita de bolo para resolver exercícios sobre leis de Newton, tá? A priori, isso aqui que eu vou estar explicando, talvez algumas pessoas estranhem, achando que eu estou tentando enrolar, que o exercício está ficando mais comprido do que... a resolução está ficando mais comprida do que precisa, mas na verdade não, tá? Pensa que isso aqui é universal, você vai poder usar em todos os exercícios de leis de Newton. Considero a maneira mais elegante para você resolver isso, e quando eu quero dizer elegante, significa que vai ser muito bom você usar esse tipo de resolução nas suas provas de segunda fase, tá? Eu sei que existem maneiras mais diretas de resolver, mas assim, e se eu tivesse que escolher, eu acharia muito interessante você aprender primeiro a fazer dessa maneira, e você vê que depois que você domina essa maneira, para você simplificar, fica muito fácil. Você consegue, por si só, ir cortando muitos passos. Então, vamos lá. Essa receitinha ela é constituída de 3 passos. O primeiro passo é desenhar. Vou pegar a canetinha azul aqui. Desenhar as forças. Lembrando, pessoal, que força é um vetor, tá? Desenhar as forças em cada um dos corpos. Tudo bem? Então, antes de falar do segundo e do terceiro passo, já vamos fazer aqui, nesse esqueminha que eu montei para vocês. Nesse esqueminha aqui, eu montei 2 blocos ligados por um fio, tá? O bloco A, que é esse daqui, ele tem uma massa de 15 kg, enquanto o bloco B, ele tem uma massa de 5 kg. Repare também, meu jovem padawan, que esses 2 blocos estão ligados por um fio. E preste atenção, o fio que liga o bloco A é o mesmo fio do bloco B, tá bom? Isso é importante para resolver o exercício. Então, vamos lá. Primeiro passo é desenhar as forças. Então, let's bora. Vamos começar aqui no bloquinho B, que ele é mais simples, tá? Quais forças estão atuando no bloco B? Poxa, a primeira força que eu recomendo você já começar a desenhar é a força peso, tá? Então, tenha peso de B, que é uma força sempre na vertical, orientado para baixo. E repara que esse bloco B, ele está conectado a um fio, ou seja, como que chama aquela força presente em fios, cordas, barbantes? Tração, que nós representamos por um tesão, tá bom? Então, no bloco B é só isso. O bloco B, ele está apoiado em alguma superfície? Não. Então, não tem a força normal, tá? O bloco B tem molas nele? Não. Então, não tem força elástica, tá? No bloco A, vamos lá. Sempre a força peso primeiro. O bloco A, ele está apoiado em uma superfície. Então, vai ter uma força de reação normal, que eu vou chamar de normal A. Pessoal, um parênteses, normal em matemática significa perpendicular. Então, presta atenção, você sempre vai desenhar a força normal perpendicular, ou seja, fazendo o ângulo de 90 graus com a superfície de contato, tá bom? Depois eu vou fazer um outro exemplo para vocês verem o que isso significa. Tem fio? Tem fio. Se tem fio, logo tem a força tração. Esse, pessoal, é o primeiro passo para resolver o exercício, tá bom? Então, vamos lá. O segundo passo para resolver os exercícios vai ser fazer a soma vetorial das forças em cada um dos corpos. Ô, pessoal, eu escrevi soma vetorial das forças propositalmente. O que significa a soma vetorial
das forças significa que nós vamos ter que achar a força resultante. Vamos lá, ó. Força resultante em cada um dos corpos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, quantos corpos nós temos aqui? 2. Bloco A, bloco B. Então, você vai escrever o seguinte, ó. Força resultante em A. E força resultante em B. Vamos lá. Vamos começar no corpo B, porque o corpo B só tem 2 forças atuando nele. Quais forças são? Tração e peso. Tá. Repare que a tração está apontando para cima e o peso está apontando para baixo. Ou seja, elas estão apontando para sentidos diferentes. Então, pessoal, lembrando que quando a gente tem 2 vetores que estão apontando para sentidos diferentes, nós subtraímos, nós fazemos a subtração de um por outro. Muitos alunos vão seco e escrevem assim, ó, então é tração menos peso. Ué, a tração está apontando para cima e a peso está apontando para baixo, então é a peso que vai estar com um sinalzinho de menos na frente? Não, pensamento equivocado. Acompanha comigo, ó. Conforme esse corpinho aqui está ligado no fio e ele está caindo, se ele está caindo, significa que a força que puxa o corpo para baixo, ela ganha da força que está tentando puxar o corpo para cima, não é? Ou seja, é a ideia do quem ajuda menos quem atrapalha. Qual dessas 2 forças está ganhando esse cabo de guerra? Justamente a força peso. Então, ó, peso de B menos a tração. Pessoal, lembra que força resultante é a soma vetorial das forças. E força resultante também é igual a massa vezes a aceleração. Ô meu anjo, se a gente está olhando só para o corpo B, então eu vou escrever a massa de B, tá bom? Agora, para o corpo A. O corpo A, ele tem 3 forças, tá? Só que além dele ter 3 forças, repare que ele tem 2 forças na vertical e uma força na horizontal. Pessoal, vamos fazer um estudo então primeiro das forças na verticais. Na vertical, né? Repara que na vertical, esse bloco ele não se move. Ele não está nem afundando no chão e nem está sendo levantado. Isso indica que essas 2 forças, elas são iguais. Não tem ninguém ganhando esse cabo de guerra. Se elas são iguais e elas estão apontando para sentidos opostos, significa que elas se cancelam. Tudo bem? Se a força peso de A fosse maior do que a normal, esse bloco estaria tendo uma aceleração para baixo. Estaria se movendo para baixo, afundando no chão. Se a normal fosse maior do que a peso, esse bloco estaria sendo levantado. Tá? Então, vamos lá. Só sobrou a tração. É a única força do bloco A que vai produzir aceleração. Então, na hora de colocar a força resultante em A, eu escrevo tração. Como eu estou olhando apenas para o bloco A, isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses e pensar um negócio. Olha só. Os blocos estão ligados pelo mesmo fio. Se eles estão ligados pelo mesmo fio, significa que a tração no bloco A é exatamente igual à tração no bloco B. Tudo bem? Então, as 2 trações são iguais. Outra coisa, blocos ligados assim são chamados de corpos solidários. Significa que eles vão ter o mesmo deslocamento, a mesma velocidade e a mesma
a aceleração. Então, por isso que eu não precisei fazer distinção entre a aceleração do bloco A e a aceleração do bloco B. É a mesma, tá? E o terceiro e último passo para a gente resolver exercícios de leis de Newton é fazer um sistema de equações. Equações. E eu garanto que você já fez muito isso em matemática. Gente, isso aqui é muito gostosinho de fazer. Como que faz isso? Ó, eu achei uma equação aqui. Tração é igual a massa de A vezes aceleração. E eu achei uma outra equação aqui. Peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Então, ó que delicinha. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então vamos criar uma pergunta para esse exercício. Será que nós conseguimos calcular a aceleração dos blocos? Conseguimos. Olha só. Nesse nosso sistema de equações, já que as trações são iguais, elas se cancelam. Então, sobrou. Fazendo passo a passo, hein? Peso de B é igual massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes aceleração. Ó, isso aqui porque eu estou fazendo passo a passo, mas você já podia pular tudo isso. Gente, outro parênteses. O que é a força-peso de um corpo? Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Uma pessoa pesada é igual a uma pessoa muito gorda. Ou seja, o peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade, que vamos falar que é 10, vamos falar que esse exercício está acontecendo na Terra. Então, o peso de B vai ficar 5 vezes 10. A massa de A, preste atenção que eu dei sendo 15. E a aceleração, eu não sei, mas eu quero descobrir. Ou melhor, eu quero e vou descobrir. Mais massa de B igual a 5 vezes A. 5 vezes 10, 50. 15A mais 5A é igual a 20A. Vamos fazer essa continha de um jeito maneiro. Ó, corta esse zero com esse zero. Sobrou que 5 é igual a 2A. Logo, a aceleração é igual a 5 sobre 2, popularmente conhecido como 2,5 metros por segundo ao quadrado. Resolvemos o nosso exercício. Poxa, mas e se o exercício estivesse pedindo para calcularmos a tração em um dos fios? Agora que você achou a aceleração, olha só, você pode substituir esse valor de aceleração ou nessa primeira equação, vou colocar um primeiro aqui, ou nessa segunda equação. E o mais bonito é que, independente dessas duas equações, você vai achar o mesmo valor de tração para as duas. Quer ver? Vamos lá, vou fazer apertadinho aqui porque eu não tinha contado que eu ia fazer isso. Mas é legal. Se eu tivesse substituído na primeira equação, ia ficar assim, ó. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. A massa de A vale 15. Então, ó, 15 vezes a aceleração. Ô, fio, a aceleração é
2,5. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Vamos fazer essa continha? 15 vezes 5 dá 75. 75 sobre 2 dá 37,5. Poxa, essa é uma coisa muito legal para você fazer, viu, meu jovem? Treinar, fazer continha de cabeça. Mas não conta muito complicada, essas coisinhas, multiplicação e divisão. Tá? 37,5. Qual que é a unidade de forças no Sistema Internacional de Medidas? Newton. Ó, toma cuidado para não confundir o N de Newton com o N de normal. Agora, se eu tivesse escolhido essa equação 2 para achar o valor da tração, eu ia achar o mesmo valor. Vamos lá? A gente tinha achado que o peso de B tinha dado, aqui ó, 50. Deixa eu colocar um ou. Eu estou trabalhando com a segunda equação. Menos tração é igual a massa de B é igual a 5. 5 vezes 2,5. E olha como que eu estou escrevendo 2,5. Tá? Em forma de fração. Isso aqui fica 50 menos T é igual a 5 vezes 5 dá 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. 12,5. Ou seja, menos tração é igual a 12,5 menos 50. Ó, vamos brincar, hein? Por isso que é legal esse método para você ir treinando fazer essas coisas. Esse número está positivo, passa para o outro lado da equação, ele fica negativo. 12,5 menos 50, confere aí, dá justamente menos 37,5. Negativo dos dois lados. Corta-se o sinal de negativo. Faltou colocar a unidade de medida de forças no Sistema Internacional de Medidas, que é Newton. Ou seja, vê-se que nós achamos os mesmos valores de tração. Então, ó, parece demorado fazer isso. Demorei, deixa eu ver, 17 minutos para explicar isso, mas eu garanto que você, depois que você treina, e nem é muito, você faz isso muito, muito rápido. E claro que conforme você vai treinando, você vai cortando passos. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado bom. Vou fazer mais exemplos aqui para vocês verem adiante, tá? Muito obrigado.